Oi, gente, que privilégio poder gravar mais um vídeo, falar um pouquinho sobre o Vem Segue-me, sobre o meu estudo, as minhas impressões. Vou te contar que eu aprendi muita coisa e algo que ficou muito gravado em mim foi como o nosso Pai Celestial, ele pensa em todos os detalhes, como ele está à frente de tudo na nossa vida e como a gente pode aprender com as provações, com as tribulações e de como o Senhor nos ama tanto e nos deu o seu Filho, nos deu o nosso Salvador Jesus Cristo, para expiar por nossos pecados, para organizar a sua igreja na terra. E essa igreja que é para o aperfeiçoamento dos santos, para nos tornar melhores discípulos do nosso Salvador. Então, na sessão 102, Doutrina e Convênios, é muito interessante porque essa sessão não é uma sessão comum, porque a gente está acostumado a sessões que são revelações. E essa sessão, na verdade, ela se trata de uma ata. É uma ata da reunião do primeiro sumo conselho. Então, olha só, nessa ata vai ser falado sobre a estrutura, sobre o funcionamento, sobre a quantidade de homens, como foi instituído o primeiro sumo conselho. Então, nesta ata que eles redigiram dessa reunião, tem as instruções do Senhor. E nós sabemos que hoje essa organização permanece na igreja. Nós temos o nosso sumo conselho, né, como algo permanente. Para que existe o sumo conselho? É interessante a gente observar que o sumo conselho, resumindo, ele existe para tratar aqueles temas difíceis, que muitas vezes o bispo não consegue resolver na ala, que muitas vezes o bispo chama os conselheiros e não consegue. E aí o que é que ele faz? Ele vai lá e envia para a estaca, para esse sumo conselho. Então a gente já viu, por exemplo, em uma sessão específica que vai falar, entre outras coisas, sobre conselhos disciplinares. E por que é tão importante essa sessão? Para a gente entender o propósito, qual o objetivo desses conselhos. Porque muitas pessoas pensam que ir para um conselho disciplinar na igreja é você ser punido, né? Você receber um castigo. E, na verdade, a gente sabe que faz parte do processo do arrependimento. Existem pecados que a gente comete e a gente pode resolver sozinho com o Senhor, pode resolver com o nosso irmão, pedindo perdão ao Senhor, fazendo metas, melhorando nossos hábitos. Mas existem pecados que são considerados graves e que sozinho nós não conseguiremos a redenção desses pecados. E aí por isso a importância da gente procurar um líder investido nessas situações graves. A gente precisa buscar ajuda desse líder espiritual. A gente precisa buscar a ajuda do nosso bispo. E se o bispo sozinho, né, o bispo é um juiz em Israel, se sozinho ele julgar, né, que não consegue resolver a situação do membro, ele vai chamar seus conselheiros. Se ainda assim não for possível, e aí ele vai recorrer ao sumo conselho. Então, no manual de instruções existe o que a gente sabe, uma lista de alguns pecados que são considerados graves, e aí nesses casos a gente precisa sim recorrer e buscar a ajuda de um líder, como nos casos de abuso, né? Tanto abuso sexual quanto abuso físico, nos casos de violência, de adultério, de desvio de dinheiro, roubo, assassinato. Então a gente precisa buscar essa ajuda, E, gente, quando alguém vai para um conselho disciplinar, né, esse conselho ele tem o objetivo de ajudar essa pessoa a entender a gravidade do seu pecado, a entender que a expiação de Jesus Cristo, ela está lá, né, para poder borrar esses pecados, mas que o arrependimento sincero precisa acontecer. Então, algumas pessoas dizem assim, mas como é que funciona? Essa pessoa vai ser punida, o nome vai ser retirado da igreja, né? Em alguns casos, sim, vai ser preciso, sim, retirar esses nomes, vai ser preciso, sim, que essa pessoa, após esse período de arrependimento, né, se ela se mostrou realmente digna, é um tempo de capacitação para que ela possa voltar. Então, os conselhos disciplinares são, na verdade, um ato de amor.
aquela pessoa não está conseguindo cumprir determinado mandamento. Então, muitas vezes ela precisa repensar, rever a vida, passar um tempo para colocar a sua vida em ordem, nos trilhos de novo. E aí, quando isso acontece, ela está apta para voltar, né? E aí, dependendo da situação, ser rebatizada, ter os seus direitos restituídos, o nome novamente constado como membro da igreja, né? Então, na verdade, esse período é um período que a pessoa passa para rever suas ações. Então, é um período para ela pensar o que fez, para se arrepender dos seus pecados e para retornar. E lembrando, né, que a expiação de Cristo está aí disponível para todo mundo. Os conselhos disciplinares, eles acontecem com algumas finalidades específicas. Aqui no manual do Vem Segue-me, tem algumas dessas que o presidente Russell Ballard ele ensinou. Os membros, às vezes, perguntam por que são realizados conselhos, né, de condição de membro na igreja. Existem 3 propósitos: salvar a alma do transgressor, porque é a oportunidade que ele tem de se arrepender. Porque se ele continua a vida dele como se nada tivesse acontecido, esse arrependimento não vai existir. Ele precisa sentir essa dor. Ele precisa sofrer pelo que ele fez. E está disposto a restituir, a retornar, a ser obediente, ou não vai ter sentido. A outra coisa é proteger os inocentes. Então o conselho existe para proteger os vulneráveis. Outra coisa, salvaguardar a pureza, a integridade e o bom nome da igreja. Porque muitas vezes um membro ele pode cometer aí tantas atrocidades que de repente as pessoas vão associar a igreja sempre àquele ato cometido. Então esse tipo de processo ele implica limpar esse nome da igreja, proteger o nome da igreja, a integridade, afinal é a igreja de Cristo. E a gente sabe que esses conselhos eles são feitos por homens que buscam a orientação do Senhor, que oram, que jejuam. E o único objetivo é ajudar o transgressor, ajudar a se arrepender, ajudar a compreensão dos seus atos e voltar. Mas voltar nesse caminho mais forte, tendo consciência, né, dos seus erros e que agora está disposto a viver uma vida de obediência, de guardar convênios. E Cristo, gente, ele está aí, acessível para todos nós. Todos nós. Então, assim, é muito importante que, se você cometeu algum pecado grave e você sabe disso, para que sofrer sozinho? Para quê? Está aí a liderança da igreja para nos ajudar. Está Cristo para carregar esse fardo. Ele já sofreu por seu pecado. Você só precisa cumprir esses passos do arrependimento. E aí, mais adiante, a gente vai ver já na sessão 103 que Joseph recebe a notícia em relação aos santos, o que está acontecendo com os santos no Missouri, que os santos foram expulsos das suas casas. E ele ficou muito preocupado. Ele estava muito aflito, muito. E aí ele busca o Senhor. E o Senhor diz para ele, olha, está na hora de resgatar Sião. Você vai juntar um grupo de homens, né? 500 homens se você conseguir, mas se não conseguir, que sejam 300. E o que você conseguir. Homens jovens, homens capazes, e vão resgatar Sião. Gente, é tão interessante, né? Pensar nesse resgate. Pensar nessas pessoas que precisavam de ajuda. Essas pessoas precisavam recuperar suas terras, suas propriedades, haviam sido expulsas injustamente. E, a princípio, a gente sabe que esse acampamento foi chamado de Acampamento de Israel. Depois foi mudado o nome para Acampamento de Sião. É assim que se chamou essa marcha dessas pessoas que queriam resgatar aqueles irmãos que estavam no Missouri, que haviam sido destituídos das suas terras, das suas propriedades. E eu fico pensando assim, porque não era uma missão fácil, era uma missão perigosa, existia risco, inclusive o risco da própria vida, Quando a gente vê aqui na seção 103, 27, o Senhor diz assim,
que nenhum homem tenha medo de perder sua vida por minha causa, porque aquele que perder a vida por minha causa tornará a achá-la. Então essa foi a promessa do Senhor, que nenhum homem tenha medo de perder a sua vida por minha causa. Mas não era algo fácil, você está deixando filhos, está deixando, esposa, inclusive algumas delas se negaram e disseram, a gente vai junto. Acabou indo algumas mulheres, acabou até indo crianças. Elas disseram, não, nós podemos ser úteis, a gente pode cozinhar, a gente pode ajudar a lavar roupa, a gente pode cuidar de feridos. E com essa disposição elas decidiram. Mas aí eu fico pensando, será que se fosse hoje esse acampamento de Sião, nós estaríamos prontos para esse resgate? Será que nós iríamos? Será que estaríamos entre esses voluntários? Será que a gente teria aquela vibe de eu vou ajudar meus irmãos, vou ajudar a resgatá-los? Qual seria a nossa atitude? Era uma missão perigosa e a gente sabe que muitos decidiram não ir para esse acampamento. Joseph acabou recrutando essa missão de resgate, mais de 200 homens, algumas mulheres e crianças, e eles partiram de Kirtland a Missouri, mais ou menos 1.450 quilômetros. Eles não tinham muito dinheiro, quase nada. Eles conseguiram doações, pessoas que foram lá e doaram, para que eles tivessem provisões, para que eles tivessem alimentos durante a viagem. Joseph ainda mandou uma carta para os santos que estavam no Missouri, falando que eles pretendiam ir, esse acampamento estava indo para o Missouri, para resgatar suas terras, e que iam numa missão de paz. Eles não queriam violência. E que tinham, inclusive, Joseph havia escrito para o governador, pedindo a ajuda do governador para a reintegração de posse, das suas propriedades. E o governador havia prometido que a guarda, do governo, do Estado, que na época era chamada milícia, que essa milícia iria acompanhar esse acampamento de Sião para poder reintegrar os santos às suas casas, às suas propriedades. Afinal, gente, vamos pensar, Joseph ele estava agindo completamente dentro da lei da época. E é interessante o seguinte, o que é que Joseph pedia? Que alguém, vamos pensar o seguinte, vamos supor que você tem a sua casa, você está na sua casa, você tem a escritura da sua casa, você é proprietário dela, e de repente pessoas invadem sua casa com violência e te expulsam, e te colocam para fora da sua casa. A gente sabe que isso está completamente fora da lei. Hoje estava completamente fora da lei antes. A gente sabe que a casa é um asilo inviolável, que ninguém pode entrar sem a sua permissão. Então isso estava lá na legislação. Então Joseph, ele procurou a lei. Ele procurou a lei para ajudar a resgatar as casas, a posse, o que as pessoas possuíam. Ele procurou ajuda do Estado para essa reintegração de posse. Afinal, os santos eram detentores da escritura, eles eram proprietários. Então, tudo que Joseph queria era resgatar essas propriedades. E, afinal, era a Sião que o Senhor tinha prometido. E aí o Senhor ordenou, vamos resgatar Sião. E Joseph vai em toda a paz do mundo. Então, o que é que acontece? Ele manda a carta para o governador, que concorda. Ele avisa os santos que estão indo numa missão de paz. E eles vão nesses 1.450 quilômetros. Mas, gente, não foi uma viagem nada fácil. Nada fácil. Porque o que acontece durante a viagem? Eles precisam lidar com cansaço, fadiga. Eles fizeram bolhas nos pés de tanto caminhar. Os pés sangravam. A comida não era das melhores e muitos começaram a reclamar. Era aquelas reclamações assim, porque o cachorro, isso é sério, aconteceu de verdade, porque o cachorro não para de latir e não me deixa dormir, porque a comida está salgada demais ou porque está insossa, água escassa, poucos recursos. Quanto mais eles se aproximavam do Missouri, mais provações vinham. E o Senhor deixou muito claro que permitiu que acontecesse isso, esse sofrimento com os santos, por conta da iniquidade dos santos.
E aí vamos entender que tipo de iniquidade era esse. O egoísmo, a avareza, o não querer dividir com o seu próximo. Né? O Senhor tinha estabelecido a ordem unida. Muitos não queriam cumprir. Muitos procuraram ir para essa Sião com o objetivo de enriquecer, de tirar proveito do outro. Ou começavam a comprar terrenos próximos do templo, que eram mais valorizados, para depois vender com um preço muito exorbitante. Então, essa vantagem sobre o outro. O Senhor percebeu que esses santos não estavam preparados para viver em uma Sião. Muitos deles haviam pecado em não se preocupar com o seu próximo, em não viver a lei do Senhor. Então, foi por isso que o Senhor permitiu que acontecesse isso. Eles perderam suas propriedades como consequência de suas faltas. Mas o Senhor é misericordioso. Né? E a gente está falando, mas não foram todos os santos. Não foram todos, tinham os santos fiéis. Então o Senhor vai lá e diz, vamos fazer essa missão de resgate. Afinal de contas, a gente erra e a gente pode se arrepender. A gente pode aprender com as situações que a gente passa na vida. E o Senhor disse, a vingança será minha. Essa será a minha vingança. Então, essa viagem que é tão penosa, porque durante a viagem uma mulher passa por eles e diz assim, olha, vocês vão ser liquidados, os homens que estão vindo aí são muitos. Porque o que acontece nesse período? Né? Enquanto eles estão fazendo essa marcha, tem coisas acontecendo. As notícias de que existe uma marcha, um acampamento, vindo em direção ao Missouri para reintegrar as posses, para tomar as posses de volta, ou seja, para muitos não era interessante. E aqueles que tomaram os terrenos não queriam deixar. Então, muitos homens começaram a se juntar para poder guerrear contra os santos. Assim como muitos jornais locais, começaram a noticiar que os santos estavam vindos, que os santos queriam guerra, que ia ser uma carnificina, essas coisas. E o próprio governador mudou de ideia e decidiu que a milícia do Estado, a guarda do Estado, não mais acompanharia os santos. Estava próximo das eleições, ele não queria ter seu nome envolvido em uma disputa, ainda que a lei estivesse do lado dos santos. Então imagina que situação difícil. E aí, quando os santos estavam finalmente chegando, isso depois, olha, gente, de muita dificuldade. Eles, quando estavam chegando perto do rio Mississippi, que já é próximo do Missouri, eles começaram a receber ameaças de homens que avisaram que estariam os esperando à noite. E que à noite eles atacariam o acampamento e mataria a todos. E os relatos dessas pessoas é que eles estavam em 500 homens, que eles estavam em 1.600 homens. Uma quantidade muito maior, um número muito maior em relação àquele número que estava com Joseph. Então imagina isso. E quando eles foram ameaçados, o que acontece? O céu se pôs negro, uma tempestade se formou. Uma tempestade com chuva, granizo, gelo. O mar, ele aumentou tanto o volume que o rio subiu. O excesso de lama impediu que os santos fossem atacados. E naquele momento, em número muito menor, e aquela tempestade que se forma do nada, eles reconheceram o milagre. Eles reconheceram que o Senhor tinha prometido que lutaria as suas batalhas. E o Senhor os havia protegido. Olha que coisa linda, né? Que testemunho para aqueles homens que estavam ali de repente só, porque o governador não ia ajudar. Homens de todo lado se formando. Os santos em um número muito menor. E os santos não estavam ali para... Eles foram com a disposição que se tivesse que lutar, eles lutariam. Mas eles queriam paz. Eles só queriam justo. Eles só queriam suas terras de volta. E é o que acontece. Nesse momento aí também tem dissensões entre eles, rebeliões, divisões. Né? E aí nesse meio
tumultuado, Joseph decide chamar um conselho. Chamar esse conselho para decidir as coisas difíceis, para decidir quais seriam as próximas ações. E aí? O que é que nós faremos? Está aí, né? A tempestade torrencial, fomos poupados desse ataque, mas o que é que a gente faz agora? Não tem a proteção do governador, estamos em número muito menor e estamos aqui, ó. Atravessou o rio, é chegar no Missouri. O que é que a gente faz? E enquanto eles buscam essa revelação do Senhor, eles recebem. E o Senhor diz para eles assim, olha, vocês não precisam seguir em frente, não precisam. Escutei as suas orações, eu aceito a sua oferta. Sião não será reintegrada neste momento, fiquem em paz, vocês fizeram tudo o que podia e estão liberados do acampamento de Sião. Pois é. E ele diz assim, é o momento agora dos élderes serem vestidos de poder do alto, né? Pensem aí em Kirtland, voltar para Kirtland, construir um templo. É só que em meio a isso, muitos daqueles que foram disseram assim, mas como assim? Eu vim aqui para brigar, eu vim aqui para poder restituir as casas, os terrenos e das injustiças que ocorreram. E muitos começaram a dizer que aquele acampamento foi um fracasso. Muitos, inclusive, até se afastaram do Evangelho por conta disso. E aí o Elder Begina, ele falou algo muito interessante no discurso que ele deu, que é uma indicação de leitura, é quem segue ao Senhor. Ele fala que muitas vezes nós seremos chamados para os acampamentos de Sião, para os nossos próprios acampamentos. E ele diz que a gente precisa aprender com essa experiência. Porque muitas vezes os acampamentos da nossa vida, não serão fáceis. Muitos desses acampamentos, comparando com a vida, vão vir assolados de frustrações, de objetivos que não são alcançados, de doenças. Porque quando o Senhor diz, olha, pode desfazer o acampamento de Sião, é acometido aí o quê? Um surto de cólera. Nesse surto de cólera que muita gente fica doente entre a vida e a morte, inclusive morreram 13 homens de cólera, né? A gente fica pensando, poxa vida, Senhor, por que a vida não foi como eu planejei? O acampamento não foi como eles planejavam. E a vida não vai ser, às vezes a gente vai ser acometido de uma enfermidade física, de abuso, de enfermidades, de adultério, muitas vezes de atritos. A gente vai lidar com situações inesperadas. Mas aí a gente precisa lembrar que do mesmo jeito que eles precisavam confiar que o Senhor lutaria as suas batalhas, nós precisamos confiar nesse Deus de Israel, que Ele vai lutar as nossas batalhas. E o Elder Begina, ele fala o seguinte, que nós podemos aprender duas coisas com o acampamento de Sião. A primeira é que o acampamento de Sião serviu para separar o joio do trigo. Isso mesmo. Porque o que é que acontece? Nessas situações, o joio reclamava. E não estava disposto a ser fiel. Então que a gente possa pensar aí no meu acampamento de Sião. Será que eu sou joio ou será que eu sou trigo? Será que eu estou aproveitando as minhas tribulações, as minhas provações para me refinar? Ou será que eu gasto todo o tempo reclamando ou culpando o outro? Então, gente, a gente está aqui nessa terra para nos refinar. Se a gente não aproveitar o acampamento, a gente vai perder essa oportunidade. A segunda coisa que o Elder Begina fala dos santos é que os santos, deixa eu ver aqui, precisavam aprender a obedecer. Então o acampamento de Sião ensinava a obedecer, a começar daquele chamado lá, quando o Senhor disse, olha, junta os homens. Teve aqueles que não quiseram. Vamos dizer que a seleção começou ali. Mas teve aqueles que deixaram tudo, mesmo que tivesse o risco de morrerem pelo caminho. Então ele fala dessa obediência que foi tão importante, essa obediência que é a primeira lei dos céus. A importância que eram para aqueles membros do acampamento de Sião serem obedientes.
obedecer os mandamentos, obedecer ao profeta, seguir os seus líderes. E como hoje a gente precisa também ser obediente, também obedecer às nossas lideranças gerais, o nosso profeta, apóstolos, 70, como a gente precisa também obedecer à nossa liderança local. Então, se nós obedecemos, nós seremos abençoados. Então, esses líderes, eles foram extremamente abençoados por conta dessa dignidade, né? O acampamento de Sião, ele acabou separando o joio do trigo e aqueles que eram obedientes dos desobedientes. O presidente Brigham Young, ele estava nesse acampamento. E ele falou da bênção de ter participado e de como Joseph recebia reclamação dia e noite, noite e dia, mas de como ele era incapaz de reclamar de qualquer coisa. Brigham Young fala disso, né? As pessoas que estavam nos depoimentos no acampamento de Sião, eles falam que muitos que se reuniram nem conheciam o profeta. Tiveram a oportunidade de conviver com ele pertinho, receber ensinamentos, né? E numa situação extremamente difícil, dura. O presidente Brigham Young diz que essa experiência valeu ouro para ele. E a gente tem o Woodruff, né, que ele fala assim, que pessoas aconselharam que ele não deveria ir para o acampamento, porque era perigoso, porque ele poderia morrer. E ele disse, eu não me preocupo, ainda que eu seja atingido por uma bala. Então essa disposição de ser obediente, de fazer, de dizer, eu confio em Deus, de saber por que estamos aqui. Esses homens que perseveraram, eles morreram, fiéis no Evangelho, eles morreram. Então, quando a gente pensa nos nossos acampamentos de Sião, será que nós vamos lembrar de obedecer? Vamos lembrar de guardar os mandamentos? Vamos lembrar de seguir os nossos líderes, as autoridades? Né? Esses homens que obedeceram, que foram fiéis, né? Esse trigo que estava lá nesse acampamento de Sião, eles se tornaram líderes. Desse acampamento, 8 deles foram chamados como apóstolos. Vários foram chamados para formar, para compor os 70, né? Compor os 70 da igreja, para os coros de 70. Esse acampamento, ele serviu para refinar o joio do trigo, para entender e para perceber quem estava disposto a obedecer. E eu fico pensando o seguinte, para entender que a vontade do Senhor, muitas vezes, não é a nossa. Que o plano do Senhor é muito maior do que nós podemos perceber. Quantas vezes nós planejamos algo e as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Mas está tudo bem, porque o Senhor sabe tudo, Ele sabe o fim desde o princípio. Aquele acampamento serviu para fortalecer os santos, para ajudá-los a permanecer firmes no Evangelho, aqueles que foram fiéis e obedientes. Muitas vezes a gente vai planejar coisas e não vai acontecer. Quantas vezes a gente vai querer aquela promoção no trabalho, que talvez nunca venha? Quantas vezes você diz assim, eu planejei que teria muitos filhos, de repente eu descubro que sou estéril. Ou ainda, eu planejei que eu teria uma carreira de sucesso, mas eu estou lá, anotando mês a mês, contas e contas que eu tenho que pagar. Quantas vezes diz assim, eu planejei envelhecer com meu marido, mas ele faleceu. São tantas as situações que acontecem na nossa vida, que a gente planeja, mas não é como a gente pensou, porque o Senhor tinha um plano maior. E a gente precisa aprender a passar por essas provas da vida e aprender com elas. E precisamos nunca esquecer do amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós. Ele nos ama tanto que nos dá provações. E Ele promete que depois de tribulações virão as bênçãos. Então a gente precisa confiar nessas bênçãos, seja nesta vida, seja no mundo vindouro. O acampamento de Sião, ele foi um teste. Ele foi uma prova. Nós também estamos na nossa vida mortal, passando por um teste, por uma prova. E aí vale a reflexão, como estamos nos saindo?
Será que eu estou sendo joio ou trigo? Será que eu reclamo ou eu ajo? Será que eu obedeço? Será que eu aproveito a ocasião para me refinar? Para entender o que o Senhor quer que eu aprenda? Será que quando as coisas se põem difíceis, eu tenho confiança no Senhor o suficiente que Ele virá lutar as minhas batalhas? E do mesmo jeito que Ele mandou aquela tempestade, com aquele céu cinza que escureceu, e granizo, e gelo, e o mar subindo, Ele vai me proteger. Ele vai estar ali comigo, me guiando, como guiou o povo de Israel. Ele disse: eu aceito a sua oferta para Joseph. A sua oferta foi semelhante à de Abraão. Que o Senhor aceite as nossas ofertas. E que ela também seja semelhante à oferta de Abraão. Que a gente aprenda nas intempéries, nas tempestades da vida. Mesmo quando a gente acha, não aprendi nada com a lição. Sim, sempre aprendemos. Algo foi inútil. Não foi inútil. Eu vou finalizar com uma citação do Elder Orson Whitney, que ele fala assim: nenhuma dor que sentimos, nenhuma provação que vivemos é vã. Ela ministra a nossa educação ao desenvolvimento de qualidades como paciência, fé, força e humildade. Tudo o que sofremos e tudo o que suportamos, principalmente quando fazemos com paciência, edifica nosso caráter, purifica nosso coração, expande nossa alma e nos torna mais ternos e caridosos, mais dignos de ser chamados filhos de Deus. E é por meio da dor e do sofrimento, do labor, da tribulação, que adquirimos a educação que viemos adquirir aqui, e nos tornará mais semelhantes a nosso Pai Celestial e nossa Mãe Celestiais. Não existe vida fácil. Não existe acampamento fácil. A gente precisa vir aprender o que precisamos aprender. E que nós possamos ter esperança que sairemos vitoriosos. E que tudo vai dar certo no final. Porque temos Cristo do nosso lado. Até a próxima.